Vamos lá, queridos. Com relação à responsabilidade por infrações, artigos 136 e 137 do nosso CTN. Só para fecharmos aqui a nossa leitura, observe o que diz o artigo 136. Nós temos: salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, comentamos já no bloco passado sobre esse caput do artigo 136 do CTN. Agora, acompanhe comigo o artigo 137 do CTN, que vai falar de quem é essa responsabilidade por infrações. Vejamos, a responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então, veja, as infrações conceituadas... deixa eu voltar aqui. As infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. Primeiro, o que vem a ser uma infração conceituada por lei como crime, aqui para nós do direito tributário? Os crimes contra a ordem tributária estão previstos na Lei 8.137, de 90. E eu tenho 2 artigos que tratam sobre esses crimes contra a ordem tributária, que são eles o artigo 1º e artigo 2º. Farei a leitura aqui com vocês só do artigo 1º, para não ficar cansativa a nossa aula, mas vocês podem até já puxar uma flechinha no artigo 137 do CTN, quando fala com relação às infrações classificadas por lei como crime, e puxa a flechinha para fazer a remissão à Lei 8.137 de 90, artigos 1º e 2º, que você vai saber. Aqui nessa lei é que estão os crimes contra a ordem tributária. E só para você compreender o que seria um crime contra a ordem tributária. Artigo 1º da 837 diz: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Então, veja, esses são alguns dos crimes contra a ordem tributária. Nós ainda temos o artigo 2º da 837, também que trata sobre crimes contra a ordem tributária. Então, para uma prova de concurso, se você observar que tem chance de cair crimes contra a ordem tributária, porque o edital assim determina, então vale a pena fazer a leitura desses 2 artigos, ok? E aí você sabe, se a pessoa incorrer em uma dessas atividades que são consideradas crimes contra a ordem tributária, ela vai responder pessoalmente. E é claro, não tem como nós alterarmos aqui a questão da punibilidade. Agora, o artigo 137, inciso 1, diz: só não irá responder pessoalmente se essa pessoa ela agiu em razão de exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Exemplo: nós temos o empregado de uma empresa que o seu superior pede para ele alterar as notas fiscais. Ele até diz: poxa, eu não posso alterar a nota fiscal, isso é considerado crime contra a ordem tributária. E o seu superior diz: olha,
Se você não alterar, não tem problema, olho da rua, tem quem vai fazer isso para mim. Então, ele está cumprindo uma ordem de um superior. Então, nesse sentido, quem vai responder será o seu superior, senão também ficaria fácil, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ainda, além de você obedecer, poderia sofrer as consequências quanto à responsabilidade por infração. Então, a lei aqui é extremamente justa, a meu ponto de vista. E também responderá pessoalmente, nos termos do artigo 137 do nosso CTN, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar e quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Então, aqui está a questão da responsabilidade por infração. E o artigo 137 diz quem são essas pessoas que terão essa responsabilidade por infração. Temos lá, na linha A, as pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem. A exemplo, o administrador de bens de terceiros, se ele agir com uma dessas hipóteses trazidas pelo 137 do CTN, ele responderá sozinho. Letra B, nós temos aqui dos mandatários, prepostos ou empregados contra os seus mandantes, preponentes ou empregadores, e diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Então, essas são as pessoas do artigo 137 do CTN que terão essa responsabilidade por infrações, certo? Agora, a pergunta que não quer se calar. Ora, sempre haverá necessidade de pagar a multa, né? Essa responsabilidade por infrações. E aí, o que nós temos é o seguinte, vejamos. Ora, quando a pessoa comete um crime contra a ordem tributária, a pessoa tem a pena estabelecida pela própria Lei 8.137, de 90, a depender da atividade, do ilícito, vai ter uma pena maior ou maior. Porém, nós temos na Lei 9.430, de 96, salvo engano, o artigo 83, que diz o seguinte: se a pessoa resolver pagar essa dívida tributária antes, ela vai ter extinta a punibilidade. Então, ela tem aqui a possibilidade de pagar essa dívida tributária e, portanto, estará extinta a punibilidade. E ainda, se ela realizar um parcelamento, não tenho como pagar à vista, mas se ela resolve fazer um parcelamento, estará suspensa a punibilidade enquanto houver pagamento correto dessas parcelas. Então, é vantagem, né, realizar o pagamento, que você então consegue se livrar, digamos aqui, sim, da questão da punibilidade no nosso direito tributário. E para finalizarmos essa parte de responsabilidade tributária, eu quero destacar agora um instituto que é extremamente importante para nós, principalmente em nossa prática tributária, e que, por essa razão, tem caído muito em provas de concurso. A considerarmos a banca da FCC, cobra bastante, a banca da Consuplan, VUNESP, tem cobrado bastante. Além de outras, é claro. Quanto ao Instituto da Denúncia Espontânea. A denúncia espontânea, ela tem previsão no artigo, deixa eu colocar aqui, artigo 138 do Código Tributário Nacional. E como o nome diz, trata-se de uma denúncia espontânea do nosso contribuinte, quando ele deve um tributo e se propõe a pagá-lo antes de qualquer procedimento administrativo. Como assim, Josi? O contribuinte sabe que ele não pagou o tributo. Ele está em atraso. Mas antes que a autoridade realize qualquer procedimento para descobrir que ele deve o tributo, se ele pagar esse tributo, terá ele uma benesse, qual seja, não precisará pagar a penalidade, a multa tributária. Você sabe que, quando a pessoa paga um tributo em atraso, ela terá que pagar o valor do principal, mais juros e mais multa. Se ela, então, incorrer na denúncia espontânea, ela não precisará pagar a multa tributária.
uma forma de retribuir esse bom contribuinte, que antes mesmo que tenhamos um procedimento administrativo, ele se propõe a pagar o tributo. Cuidado apenas que ele terá que pagar o tributo com os juros. Ele não precisará pagar o tributo com a multa. Lembrando que a multa visa realmente aquele caráter de sanção, né, sancionatório, para que o contribuinte não deixe de pagar em dia o tributo. Já a questão dos juros não tem essa visão reparadora de sanção. Os juros vêm justamente para compensar o credor a perda de não ter recebido ele, credor, no momento correto. Então, mesmo na denúncia espontânea, o contribuinte terá que pagar o valor do principal e dos juros. Ele não precisará pagar, como você viu, a multa tributária. Mas é uma super vantagem, porque considerando que as multas tributárias, por vezes, podem chegar até 75% e daí para mais, dizer que o contribuinte incorreu em denúncia espontânea é uma super vantagem, inclusive econômica, porque ele não vai ter que pagar a multa tributária, que geralmente é extremamente elevada. Certo? Tranquilo aqui? Pois muito bem. Agora, para termos a denúncia espontânea, nós temos que fazer 3 considerações aqui, considerando o entendimento jurisprudencial. E aí você já sabe também que quando se trata de entendimento jurisprudencial, tem prova que vai mais para esse lado do que propriamente para o teor do artigo 138. A primeira consideração, são 3 importantes. A primeira consideração é, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o contribuinte fazer jus a essa benesse de não pagar a multa, no caso de denúncia espontânea, o contribuinte terá que pagar o que deve à vista. Não poderá realizar parcelamento, pois se ele realizar o parcelamento, não vai ter a exclusão da multa, vai ter que pagar a multa, ainda que tenha sido a denúncia espontânea. Não entendi, Josi? Eu, Josi, contribuinte, vou verificar que devo o tributo, quero pagar esse tributo antes de qualquer procedimento administrativo. Só que ao invés de eu pagar o valor à vista, eu vou pagar parceladamente. O fato de parcelar, segundo o entendimento da STJ, exclui a benesse de não pagar a multa tributária. Então, mesmo sendo uma denúncia espontânea, mas dado ao fato do contribuinte realizar o parcelamento, ele vai ter que pagar o tributo com juros e com multa tributária. Para não pagar a multa na denúncia espontânea, o pagamento deverá ser à vista. Essa foi a primeira consideração. Segunda consideração, também já julgado inúmeras vezes pelo STJ, não temos súmulas ainda sobre o assunto, mas a denúncia espontânea só se aplica no inadimplemento de uma obrigação principal. Veja o que eu falei. A denúncia espontânea só se aplica no inadimplemento de uma obrigação principal. Quando houver o inadimplemento de obrigação tributária acessória, por mais que o contribuinte alegue que incorreu em denúncia espontânea, ele deverá pagar a multa tributária, certo? Então, cuidado com isso. Para você não confundir, volte aqui comigo para relembrar esses conceitos e para você perceber o porquê dessa dúvida foi levada até o Superior Tribunal de Justiça. Quando nós falamos de obrigação tributária, artigo 113 do CTN diz para nós, as obrigações tributárias serão principal e acessória. O que nós temos de obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal, com base lá no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, é aquela que tem por objeto o pagamento de um tributo. Então, eu digo que é uma obrigação tributária principal quando o sujeito coloca a mão no bolso para pagar. Então, tudo que coloca a mão no bolso para pagar é obrigação tributária principal. Pode ser o pagamento de um tributo ou de uma penalidade, que você já sabe, penalidade em direito tributário é multa. Já a obrigação tributária acessória, prevista no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, consiste nos deveres formais que o sujeito passivo está obrigado, a fim de facilitar a arrecadação e a fiscalização. Seriam atos como, por exemplo,
emitir nota fiscal, declarar tributos, escriturar livros. Então, esses deveres formais que o sujeito passivo está obrigado são chamados de obrigação acessória, que permitem ao fisco fiscalizar e arrecadar o tributo. Ok. Quando o contribuinte não cumprir a obrigação tributária principal, logo, não pagar o tributo, se ele incorrer na denúncia espontânea, verificar que deve o tributo, se propuser a pagá-lo antes de qualquer procedimento administrativo, aí ele faz jus à denúncia espontânea. Lembrando ainda, desde que faça o pagamento de forma à vista. Porém, quando o contribuinte deixa de cumprir uma obrigação acessória, você sabe que, em razão do parágrafo 3º do artigo 113, ele acaba de ganhar uma multa tributária, porque não cumpriu a sua obrigação acessória em dia. O artigo 113, parágrafo 3º, então, diz: a inobservância de uma obrigação acessória converte-a em principal com relação à penalidade tributária. Na verdade, quando a pessoa não cumpre uma obrigação acessória, ela agora vai ter que cumprir a obrigação acessória e acabou de ganhar mais uma obrigação, que é a obrigação tributária principal com relação à penalidade, com relação à multa. Então, vai ter que pagar uma multa. Por isso é que, como o contribuinte que não cumpre a obrigação acessória em dia, ele vai ter que pagar uma multa, ele pergunta: e se eu incorrer em denúncia espontânea? Eu for lá sozinho e entregar meus livros escriturados antes de qualquer procedimento administrativo, eu ainda assim terei que pagar a multa? Porque se eu pratiquei a denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN diz: ao praticar a denúncia espontânea, você não tem que pagar multa tributária. Só que o STJ já traduziu e disse o seguinte: a denúncia espontânea só iremos aplicar quando houver inadimplemento de uma obrigação tributária principal. No inadimplemento de uma obrigação acessória, veja, você sim vai ter, em razão do artigo 113, parágrafo 3º do CTN, vai ter que pagar uma multa. Não tem como se livrar dessa multa, ainda que você pratique a chamada denúncia espontânea. Certo? Essa foi a segunda consideração importante sobre esse instituto da denúncia espontânea. Terceira observação, e essa quase arrisco afirmar, quer dizer, quase arrisco não, arrisco a afirmar que é uma das que mais aparecem nas nossas provas de concurso, que diz respeito à súmula 360 do STJ. Eu peço para quem estiver com o Vadimeco em mãos, às vezes acompanha a aula com o Vadimeco em mãos, abra lá na súmula 360 do STJ e veja o que diz. Eu não trouxe aqui, mas eu falo para vocês e vocês acompanham aí. Na súmula 360 tem-se que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, uma vez declarados e pagos a destempo, não farão jus à denúncia espontânea. Cuidado! A súmula está dizendo que no tributo sujeito ao lançamento por homologação, que eu já vou te explicar o que significa, uma vez declarados e pagos a destempo, não fazem jus à denúncia espontânea. Muitos, ao lerem essa súmula, dizem: ah, entendi, tributo sujeito ao lançamento por homologação não tem denúncia espontânea, né, Josi? Não, não é isso. O que a súmula está dizendo é: o tributo sujeito ao lançamento por homologação, uma vez declarado, grifa o declarado, e pago a destempo, não faz jus à denúncia espontânea. Vamos agora interpretar essa súmula. Primeiro, o que é um tributo sujeito ao lançamento por homologação? O próximo tópico da nossa matéria, acredito que na nossa próxima aula, já, nós vamos estudar sobre a constituição do crédito tributário. E vamos verificar que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, que, por sua vez, tem 3 modalidades. Não precisa anotar agora, porque, como eu disse, é o próximo tópico da nossa matéria a ser estudado. Só estou avançando um pouquinho aqui para você compreender o teor dessa súmula 360 do STJ. Então, como eu disse a vocês, o lançamento tributário, que vai constituir o crédito, ele pode ser de 3 modalidades, quais sejam: de ofício, por declaração e por homologação.
que é justamente esse, mencionado pela súmula 360 do STJ. No tributo sujeito a lançamento por homologação, que eu posso afirmar que hoje a maioria dos tributos estão sujeitos a essa modalidade de lançamento tributário, ela tem previsão no artigo 150 do CTN. E significa quando a lei determina que o próprio contribuinte deve verificar que praticou o fato gerador e ele mesmo já calcula o tributo e já recolhe o tributo. De modo que a autoridade administrativa só vai verificar se está tudo certo depois. Então, é uma antecipação do pagamento do tributo por parte do contribuinte? Sim, pois, como eu te disse, o próprio contribuinte vai verificar que praticou o fato gerador, ele já vai calcular o tributo e já vai recolher o tributo, de modo que a autoridade administrativa só vem depois para ver se está tudo certo, se está tudo ok. Ok. E como eu te disse, hoje a maioria dos tributos são sujeitos a essa modalidade de lançamento tributário. A exemplo, imposto de renda, ITR, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, vamos imaginar que o meu contribuinte é um industrial e, portanto, deve recolher o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Que, então, esse contribuinte, ele, ao verificar que realizou a operação de industrialização de um produto, ele já tem que calcular e já recolher o IPI aos cofres da União. Só que esse meu contribuinte, por ser contribuinte, você sabe que ele tem, então, aqui o quê? As obrigações tributárias principais e acessórias. E ele recolhe IPI por ser industrial. Digamos que no ano de 2017, não foi um ano muito bom para ele. Então, ele não conseguiu pagar o IPI, honrar os seus compromissos. Logo, se ele não pagou o IPI de 2017, o que eu vou dizer? Ele não cumpriu, veja, a obrigação principal, ele deixou de pagar o tributo, certo? Mas o contribuinte, você sabe que ele tem obrigações tributárias principais, que decorrem em pagar, e a acessória, que consiste na entrega de livros escriturados, declarações de tributos, emissões de notas fiscais, tudo para facilitar a arrecadação e fiscalização por parte da autoridade. Então, por mais que ele não pagou o tributo, ele deve cumprir as obrigações acessórias. Então, ele tem que declarar o seu tributo. Em âmbito federal, nós, contribuintes, temos que entregar a chamada DCTF, que é a Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal. Essa declaração, como o nome diz, é uma declaração em que o contribuinte vai dizer o seu débito e crédito tributário federal, tudo que ele deve e tudo que ele tem de crédito, porventura, que ele possa ter pago a maior em outro exercício. Pois bem, se o contribuinte não paga o exercício de 2017 quanto ao IPI, mas ele, no entanto, declara, devo o IPI, não paguei. Mas como ele declara devo, por mais que agora ele venha em 2019, digamos assim, em 2019 ele diga, opa, até agora não teve nenhum procedimento administrativo, então vou pagar o IPI e vou ter a denúncia espontânea. Olha que maravilha, não precisarei pagar a multa tributária. O que você tem para dizer para ele? Negativo. Negativo por quê, Josi? Porque ele declarou que deve o IPI. E a denúncia espontânea, conforme prevê o artigo 138, parágrafo único do CTN, só configura denúncia espontânea se ela ocorrer antes de qualquer procedimento administrativo. A entrega de uma declaração do devedor para o STJ configura um procedimento administrativo. Vocês não têm ideia tamanha força de uma declaração do contribuinte. Na aula que vem, nós vamos ver que a declaração, inclusive, constitui o crédito tributário também. Esse é o teor da súmula 436 do STJ. Quando o contribuinte declara que deve um tributo, ele está constituindo aquele crédito tributário.
Não precisa mais nem a autoridade constituir aquele crédito. Então, como a declaração do contribuinte de devedora tem uma força tão grande, é um procedimento administrativo. E por essa razão, a súmula 360 do STJ diz: no tributo sujeito a lançamento por homologação, quando declarado e pago depois, não fará jus à denúncia espontânea, porque essa declaração de devedor consuma-se como um procedimento administrativo. Por isso que nessa hipótese aqui, nós não poderemos alegar a benesse de não pagar a multa tributária nos termos do artigo 138 do CTN. Agora, farei um segundo exemplo para você perceber a diferença. Como é errado falar que o tributo sujeito ao lançamento por homologação não comporta denúncia espontânea? Ele comporta, só não vai comportar se o contribuinte declarar que deve e deixar para pagar depois. Então, exemplo 2, mesma coisa, industrial. Esse industrial tem, portanto, a obrigação tributária de 2017, tem que pagar o IPI, tem que cumprir sua obrigação tributária principal e tem que cumprir a obrigação tributária acessória. Esse contribuinte, por sua vez, diz: puxa, tá ruim para mim esse ano, não tem como eu pagar o IPI de 2017. Ok, ele não paga o IPI de 2017 e na hora que ele vai cumprir a sua obrigação acessória, ele diz também o seguinte: não, nem vou declarar que devo, porque se eu declarar que eu devo, como eu quero pagar lá na frente esse tributo, eu tenho a chance de que, se não houver nenhum procedimento administrativo, eu ganho o instituto da denúncia espontânea. Mas se eu declarar que devo, eu perdi o instituto. Então, muitos contribuintes têm feito isso. Eles não cumprem a obrigação tributária principal, também não vão cumprir a acessória, e aí, em 2019, se eles resolvem pagar antes de qualquer procedimento administrativo, aqui eles farão jus à denúncia espontânea. Eles poderão pagar apenas o valor do principal e dos juros, não precisarão pagar a multa tributária, pelo simples fato de que eles não entregaram a declaração dizendo que eles devem. Então, por isso que eu falo, cuidado ao ler a súmula 360 do STJ. Ali não está dizendo que no tributo sujeito a lançamento por homologação não faz jus à denúncia espontânea. O que está escrito é: no tributo sujeito a lançamento por homologação, uma vez declarado e pago a destempo, aí sim perde a benesse do Instituto da Denúncia Espontânea. Ok? Então, atenção para isso. Com isso, meus queridos, fechamos aqui a parte de responsabilidade tributária. Eu espero que vocês tenham compreendido. Asterisco, sim, nesse instituto que vimos por último, da denúncia espontânea. Na nossa próxima aula, nós vamos iniciar um tema novo e que também é extremamente importante para nós, que chama-se crédito tributário. Para falarmos sobre o crédito tributário, eu já inicio aqui como que iremos pensar no crédito tributário. Afinal de contas, você sabe que nós temos uma sequência tributária dentro da nossa cabeça, pois tudo começa com a Constituição Federal. E a Constituição Federal outorga poderes para os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Serão criados os tributos por meio de lei, via de regra lei ordinária, alguns por meio de lei complementar, e eu sei que medida provisória também pode criar e majorar um tributo, desde que observados os requisitos previstos pela nossa Constituição Federal. A lei ou medida provisória, ao criar o tributo, deverá descrever o fato gerador. O fato gerador, como você sabe, é aquela situação eleita pelo legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. A partir do momento que ocorre no mundo concreto o que está previsto na lei, nasce a obrigação tributária, que nós já estudamos. Quando nasce a obrigação tributária, aparece junto os sujeitos dessa relação jurídico-tributária, que são sujeito ativo e sujeito passivo. Quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo? Sujeito ativo é aquele que tem o direito de cobrar o tributo, e sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo.
Se o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo e o sujeito passivo o dever de pagar o tributo, então nós dizemos que o sujeito ativo ele tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. Eis aqui, então, o nosso crédito tributário, que é matéria da nossa próxima aula. Deixo a vocês, portanto, um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá, gente!